Olá pessoal, eu sou o professor João Batista e a gente vai trabalhar com a química, tá bom? Eu vou trabalhar com química 2 na IELM 21, na IDES 31 também, porque é referente ao segundo ano, aqui no Viro Química, né? E na IAGRO 21. Eu vou colocar algumas informações importantes aqui que nós temos que saber de início, tá bom? Esse meio institucional, ele é obrigatório você ter, para você ter acesso, tá bom? Então, nós vamos fazer uso do livro didático quando for o caso, né? Eu não me prendo muito a livro didático, mas em alguns momentos nós vamos utilizá-lo. Lembra da biblioteca que tem mais acervo de química também lá. Nosso objetivo nesse segundo ano, né, é conhecer a química, onde ela está inserida no nosso dia a dia, trabalhar com a nomenclatura de alguns compostos inorgânicos, entender misturas, estudo das soluções, aspectos quantitativos, reações químicas que envolvam calor, né, que é o caso da termoquímica, na cinética também, que trata da velocidade das reações, dos fatores, equilíbrio químico, entre outros. No equilíbrio químico nós vamos ver pH, vamos ver deslocamento de equilíbrios, constantes de ionizações de ácidos, bases. A sua participação é importantíssima para o seu aprendizado, você tem que se organizar, saber estudar, né, em relação a uma matéria. Temos química, temos outras matérias. E evitem faltar nos dias de provas, fiquem atentos, né, ao dia que nós faremos provas. Essas provas vão ser pelo SIGA-A, não esqueçam. E qualquer dúvida, tá aí o meu contato, tá aí meu e-mail. As nossas avaliações, elas são sempre do tipo objetiva, que chega a ser em torno de 10 a 20 questões, tá bom? Estudem de forma que você possa compreender bem esses conteúdos, podem tirar as dúvidas comigo, né? Através de e-mail, através de WhatsApp, né? Para cada semana eu vou tentar gravar a aula, né, e enviar para vocês, tá bom? E vocês devem assistir, não esqueçam disso. O aluno que for mal na prova é porque não vai estar assistindo aos vídeos, tá bom? Então, a nossa ementa da disciplina, nossos conteúdos serão... Vamos ter aqui uma revisão sobre estudo das funções inorgânicas, que será importante para a nossa aprendizagem, ácidos, bases, sais e óxidos, cálculos químicos, quantidade de matéria, massa molecular, massa molar, constante interrogada, entre outros que aparecerem. Aqui nós vamos usar um pouquinho da matemática, as 4 operações, regra de 3, né? Para a estequiometria, o cálculo estequiométrico, entender como é que uma indústria produz substâncias usando a quantidade, né, que se gasta de reagente, que se produz de substâncias, né? Estudo das soluções, entender o que é uma solução, como é que elas se classificam, as concentrações mais utilizadas nas soluções, gráficos envolvendo curva de solubilidade, termoquímica, que vai envolver o calor nas reações isotérmicas e endotérmicas, a cinética química, que vai estudar a velocidade de uma reação e os fatores que podem alterar nessa velocidade, o equilíbrio químico, onde vamos tratar de constante de ionizações, né, de ácidos, bases, pH e radioatividade, que é o estudo da radiação, né? Então vamos para o próximo slide. Então, nossas avaliações, já falei que vai ser por meio do SIGA-A. O aluno vai estar aprovado se ele tirar nota maior ou igual a 6. Para cada avaliação que quem tire 6 pode fazer uma recuperação, abaixo de 6, né? No final do ano letivo você tem que estar com 6 para não ir para exame. Então vamos para a aula 01, que é a revisão do estudo das funções inorgânicas. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no WhatsApp, tá bom? As 4 principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Então, nós chamamos isso de funções inorgânicas. Quando falamos em funções inorgânicas, nós vamos lembrar do conceito de função química. Função química é um conjunto de compostos que apresenta propriedades químicas semelhantes. Tá? Por exemplo, os ácidos vão apresentar uma coisa em comum, são azedos, né?
também eles vão apresentar como propriedade principal a presença do hidrogênio, H+. Todos eles vão ter H+, então isso é uma função que pertence a eles. As bases vão apresentar a hidroxila, o grupo hidróxido, todas elas. Os sais, eles vão ter uma carga positiva, tá? Que é um cátion, diferente de hidrogênio, para não ser ácido. E um ânion, uma carga negativa, diferente de hidroxila, para não ser uma base. Tá bom? Isso é um sal. E óxidos vão ter o grupo óxidos, o grupo O2-, tá? São compostos binários, vão apresentar o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, essas 4 funções principais, elas foram definidas por Svante Arrhenius, né, que foi um químico que conseguiu verificar, tanto nos ácidos, nas bases e nos sais, a presença de íons, que são, né, cargas positivas e negativas. Íon positivo, né, nós chamamos de cátion, que é o íon positivo, né, e o íon negativo, né, vamos chamar de ânion. A espécie que recebe elétron, né? A espécie que perde é cátion, a espécie que recebe é ânion. Hoje estudaremos ácidos e bases, né? Nessa aula 2, e na aula 2 nós vamos estudar sais e óxidos, que é a aula do dia 4. Okay? Vamos para a primeira função, então, que é ácidos. Então, a primeira função, ácidos são as substâncias que vão ter por característica sabor azedo, né? Então, sabor azedo. Bom. E a característica desses ácidos é que eles vão ter o hidrogênio na frente, vão se ionizar em água. Então, os ácidos são compostos moleculares, covalentes, porque não vão apresentar metais, a ausência de metal aí, porque eles compartilham elétron. O hidrogênio vai compartilhar elétron com outro elemento. Eles têm capacidade de sofrerem a chamada ionização em água e formar cargas liberando o íon H+ como único cátion. Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um ácido HCl, né? Eu sei que isso é um ácido que começa por H. Quando eu vou colocar esse ácido em água, no recipiente, né? Ele vai sofrer uma ionização. Então, ele vai liberar o íon H+, vai produzir como único cátion o íon H+. Se só tem um hidrogênio na fórmula, tá? Nós vamos liberar somente um H+ aqui, que vai estar em água, em meio aquoso, mais Cl-, né? Como só foi um hidrogênio ionizável, vai ser -1 aqui. Então, gerou o nosso cátion, hidrogênio, e um ânion, né? Esse ânion é importante, que nós vamos procurar numa tabela para verificar o que não vai receber esse ácido, né? Esse ânion é importante também. Mas todo ácido vai ter o íon H+, certo? Então, um ácido está presente aonde? Numa fruta, né? No caso, a vitamina C, né? O ácido ascórbico. O ácido pode estar presente na bateria do carro, o ácido sulfúrico, né? Contém H, hidrogênio na frente, né? E o ácido hipocloroso, HClO, hipoclorito de sódio, ácido hipocloroso, quer dizer. Então, o ácido presente nas uvas, enfim, em vários lugares. Então, ácido, nós vamos ter aqui o ácido clorídrico, que é usado, né, na limpeza, né? Comercializado impuro como ácido muriático. Quando nós falamos do ácido muriático, nós estamos nos referindo ao ácido clorídrico, né? O nome usual é ácido muriático. O ácido sulfúrico, H2SO4, essa aqui é a fórmula estrutural, né, dele. O enxofre no centro, 4 oxigênios e 2 hidrogênios, né? Esses 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, eles podem ser rompidos e formar 2H+. Tá? É utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes. O ácido acético, ele é de 3 a 7%, né, encontrado no vinagre, que é essa estrutura aqui. O carbono aqui, ó, outra aqui, né? Então, a fórmula seria H4C2O2. Tá? Então, o ácido carbônico, que é esse aqui, ó, presente aonde? Na água de gaseificada, refrigerantes, seria H2CO3. Começa por hidrogênio.
O ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes, que é o HNO3. Bom, tem várias aplicações, tem vários outros ácidos. Então, quando eu falo de ionização, aqui eu tenho uma tabelinha aqui mostrando a ionização, por exemplo. O HCl sofre uma ionização, só tem um H, então é só um H+, né? Separou do cloro, ó, aqui vai ser menos porque só um H. Aqui eu tenho o ácido hipocloroso, HClO, só um H, então H+. Todos esses ácidos têm em comum o hidrogênio, começam sempre por hidrogênio, é ácido, tá bom? O ácido fosfórico, ele tem 3H, ó, 3H+. Separou do PO4, 3 negativo, aqui, ó, porque são 3H+. Ácido sulfuroso, 2 hidrogênios, SO3, 2 negativo, porque são 2 hidrogênios. E ácido sulfúrico, 2H+, SO4, 2-. Para eu formular um ácido, eu vou ter que ter o hidrogênio e um ânion, né, uma carga negativa. Eu vou obter a fórmula de um ácido, por exemplo, H, vou juntar, né, mais com menos, né, esse Y vem para cá, para dizer quantos H eu tenho, certo? Então, por exemplo, se eu quiser formar um ácido com esse ânion BO3, 3-, que é o borato, eu vou ter a fórmula, né, H3BO3, certo? É só colocar o H+ na frente, tá bom? E o negativo depois. Então, esse aqui é um ácido. Então, essas são as equações de ionização. Geralmente, a gente coloca a molécula de água bem aqui assim, ó, nossa setinha, para dizer que o ácido está em meio aquoso, produziu H+, está em meio aquoso, e aqui, aquoso também o ânion. Então, os ácidos, importante que eles vão sofrer a chamada ionização, tá bom? Vão só passar a apresentar íons quando tiverem água. Antes eles não têm carga positiva e negativa. É diferente lá das bases que a gente vai ver que elas já têm, elas sofrem dissociação. Então existe uma diferença entre ionização e dissociação. Ionização é quando uma substância entra enquanto só passa a apresentar íons quando está em água. A dissociação já é uma separação de uma coisa que já existe, no caso das bases que a gente vai ver mais adiante. Os ânions, eles vão ter nomes, ó. Quando eu separo, faço aquela separação dos íons no ácido, por exemplo, F- é fluoreto, termina em eto. Cl- vem de cloro, cloreto. Cl- é hipoclorito, ito. Clorato, ato, né? Oxalato, ato. E assim vai, nitrito, nitrato. Então, quando a gente, por exemplo, se eu tiver um ácido que contenha fósforo, no caso H3PO4, e um ácido que contenha enxofre, a regrinha ela não é muito certinha para todos. O H2SO3, quando eu tenho um ácido oxigenado que tem fósforo, quando eu for dar nome a esse ácido, né, aqui é 3H, ionização, mais PO4, 3H+, vai ser 3- aqui. Na tabela de ânion, isso aqui é fosfato, pessoal. Ato eu troco por ico. Se eu fosse dar nome, ia ficar fosfico, né? Mas como ele tem fósforo, deriva do latim, né? Vai pegar OR antes. Vai ficar OR. Vai ficar fosfórico, tá? Fica uma palavra proparoxítono. Todos que terminam em ato. Ácido fosfórico, tá bom? E aqui, ó, no H2SO4, 2H+, mais SO4, 2-. Isso aqui é um ácido que contém enxofre. Enxofre eu vou usar o R, porque vem de sulfo em latim. Então aqui é sulfato. Ato eu troco por ico, né? Vai ficar, e coloco o R antes, ó. Vai ficar ácido sulfúrico, né? Sulfúrico, se você já tem lá o nome lá em cima. E aqui 2H+, mais SO3, 2-. Aqui vai ficar sulfito. Sulfito, ito é oso. Então vai ficar o R, sulfuroso. Tá? Então tem o sulfuroso e tem o sulfúrico. Tá bom? Essa regrinha aqui para os oxigenados, se tiver enxofre é o R antes, se tiver fósforo é o R. Tá? Vamos ver aqui, né, mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. H2S, por exemplo, se eu for ionizar, aqui vai ficar 2H+, mais, separa o S, né?
S, que é o enxofre, 2 menos, porque são 2 mais aqui. Na tabela de Anne, isso aqui é sulfeto. Ó, sulfeto. Eto eu troco por hídrico. Então vai ficar ácido sulfídrico. Né? É o ácido do ovo podre, né? Sulfídrico. Aquele gás liberado quando o ovo está podre. Fétido. Vamos para as bases agora. As bases, elas sofrem dissociação iônica em água. Separa o que já existe, carga positiva e negativa. Então, essa palavra aqui, dissociação iônica, tem que ficar gravada para vocês. As bases são compostos iônicos, porque elas vão ter metais na fórmula, tá bom? São compostos sólidos. Então, já tem carga positiva e negativa nelas. Então, quando eu coloco em água, elas só separam essas cargas. Então, de acordo com Svante Arrhenius, quando eu coloco uma substância na água e ela se dissolve na água, ela vai produzir como único ânion o grupo OH-. Ó. Então, a base ela vai ter OH no final. O ácido tem H na frente, né? A base vai ter OH no final. Então, aqui no caso, soda cáustica, né? Que é o hidróxido de sódio, ele tem OH. Então, vou separar. Quantos grupos OH eu tenho aqui? Só um. Então, vai vir para cá um OH- só. Quantos sódios eu tenho aqui? Só um sódio. Então, esse 1 aqui é a carga do sódio. Ó. Então, se eu tiver uma base, eu vou ter um cátion de carga positiva. Vou juntar com um ânion de carga negativa, Y-, vai formar CA, né? CAX, né? Deixa eu colocar aqui OH, né? No caso, a base é OH, desculpa. E OH-. Pega o cátion com o hidróxido, né? Que é comum para todas elas. Vai ficar C, abre parêntese e coloca OHX, né? Então, se eu tiver, por exemplo, o magnésio, né? Aí eu quero formar uma base de magnésio. Eu vou juntar com o OH- aqui. Então, vai ficar MgOH2, tá bom? Uma base de alumínio, né? Olha, aqui eu vou ter uma base de cálcio e uma base de alumínio. 2OH, 2OH-. Esse 2 aqui é a carga do cálcio. Aqui 3OH, 3OH-. Esse 3 aqui é a carga do alumínio. Então, nós vamos ter nomes né, dados pela IUPAC para essas substâncias. E no caso, eu vou chamar esse grupo OH- de hidróxido. Hidróxido de sódio, né? O cátion você vai procurar lá na tabela de cátion. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de alumínio, certo? Para dar nome, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica, né? Alguns têm nomes usuais, né? Usados para desentupir pias, né? Outra, aqui as bases podem ser classificadas quanto à quantidade de OH. Se tiver só um grupo OH é uma monobase. Se tiver 2 grupos OH é uma dibase, 3 tribase, 4 OH tetrabase. Então aqui eu tenho a tabela de cátion, né? Então, por exemplo, se eu quiser formar uma base de alumínio, eu vou pegar aqui alumínio com OH-. Vai formar AlOH3, essa base, né? Se eu quiser formar uma base de arsênio, né, eu vou pegar AS3 com OH-, vai dar AsOH3, hidróxido de arsênio 3, né? Então, lembrando que nós vamos ter, né, metais com carga diferente, ferro 2 ou ferroso, ferro 3 ou férrico. Então, se eu montar uma base de ferro 2, vai ser hidróxido de ferro 2 e hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 3 e hidróxido férrico. Mas se eu juntar uma base de alumínio, eu não posso dizer hidróxido de alumínio 3, porque só existe o alumínio 3, não existe outro alumínio diferente. Tá bom? Para a próxima, aplicação das bases. Soda cáustica, né? Conhecido como o nome oficial hidróxido de sódio, é utilizado para fabricar sabão em indústria de corantes. Hidróxido de magnésio, usado como laxante, produto farmacêutico. O hidróxido de amônio é a única base covalente que a gente conhece, tá bom? Utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração. O hidróxido de alumínio também é um antiácido
Hidróxido de cálcio também é antiácido e também é usado na preparação de argamassa, certo? Então nós temos aí as bases, né? Outra coisa importante é que o ácido e a base, um neutraliza o outro, tá bom? Quando você está com azia, você vai tomar lá um bicarbonato de sódio, né, para eliminar essa acidez, por exemplo. Você está lá com azia, aí você pega a azia, quer dizer que teu ácido clorídrico do estômago está em excesso, né? Aí tu toma lá um bicarbonato de sódio, que é um sal ácido. Aí ele pega, produz cloreto de sódio lá no estômago, lá, mais água, mais gás carbônico. Aí você vai arrotar, né? Então você está neutralizando, né, esse ácido. Então uma base também ela tem um comportamento igual ao bicarbonato de sódio. Ele sempre vai neutralizar um ácido, sempre neutraliza uma base sempre neutraliza um ácido. Para terminar, um exercício aqui. Qual das alternativas a seguir indica somente ácidos inorgânicos? A letra A tem um ácido inorgânico aqui, outra aqui começa com H. Só que esse aqui é orgânico, não entra. Ele tem vários carbonos, né? Aqui tem H, aqui é um orgânico, não vai entrar. Aqui tem um H, entraria. Aqui tem um orgânico, aqui entraria. Mas aqui, ó, é ácido, né? Já rende, começa por H. Aqui também, marca essa daqui também, porque começa por H, H e H. Certo? Então, vamos para o número 2. Faça a associação correta entre as bases dadas na primeira coluna e o uso e a ocorrência de cada uma que aparece na segunda. A soda cáustica, NaOH, é o que para a gente? É usado para fabricar sabão. Né? O que mais? Hidróxido de magnésio, usado para acidez estomacal. Hidróxido de cálcio, utilização por pedreiros, né? E o hidróxido de amônio é usado como ajax de fúria, né? Limpeza. Então é isso. Até a próxima aula.